A carta do pendurado, na maioria dos tarôs, ela é chamada de o enforcado. Mas, na verdade, esse moço, ele não está enforcado. Ele está pendurado pelo pé. E enforcado, né, dá uma sensação de morte, né, de algo ruim, né? E, na verdade, o pendurado ele tem um poder muito positivo se a pessoa conseguir enxergar o que eu vou dizer. Eu gosto de comparar a energia do pendurado com o arquétipo da borboleta. A lagarta, antes dela virar borboleta, ela passa por um processo de escuridão, de vazio, de dor, de solidão dentro do casulo. Ela não sabe que ela vai virar uma borboleta. Ela simplesmente se entrega ao processo da vida. Ela confia no processo da vida, que é o que a natureza faz, né? Já nós, seres humanos, quando a gente está nesse processo de transformação, no nosso casulo interior, a gente começa a surtar, né? A gente quer sair do nosso casulo de qualquer forma, a gente não busca a consciência de que a gente está passando por um processo transformatório. Então a gente nega até a morte aquela situação indesejada, aquele vazio, aquele sentimento de estagnação, de dor, de solidão, de escuridão. Só que quanto mais a gente não aceita, a gente se debate no casulo, mais difícil e demorado fica esse processo de transformação. Mas quando a gente aceita, a gente busca a energia da resignação, a gente flui e vira borboleta na nossa vida. Então, é uma carta que em muitos casos mostra uma energia de estagnação, as coisas parecem estar paradas, estagnadas. E às vezes a vida, eu uso isso no tarot terapêutico, dentro da energia da carta do pendurado. A vida às vezes ela fecha todas as portas da nossa vida, e isso traz a nossa sensação de estagnação, porque na verdade ela não quer mais que a gente fique procurando aqueles velhos caminhos, aquelas velhas portas. Ela quer que a gente busque outros caminhos, que a gente busque novas portas na nossa vida. Então, é uma carta que ensina o poder da aceitação. A aceitação, gente, tem muito poder quando a gente realmente precisa dela. Porque tem momentos que a gente precisa modificar certas coisas e tem momentos que a gente precisa aceitar. Por exemplo, um ente querido faleceu. Não tem como a gente mudar isso, não tem como voltar atrás. A gente precisa aceitar. E aí que entra a posição do pendurado na carta. Ele está de cabeça para baixo, mostrando que às vezes a vida quer que a gente enxergue as coisas, as situações, por um outro ângulo. Enxergar, nesse caso da perda de um ente querido, enxergar essa situação, a morte, a perda, por uma outra perspectiva, por um novo ângulo, né? Um outro olhar. Aqui, o pendurado está mostrando, em alguns tarôs, mostra moedas caindo do bolso dele, simbolizando uma perda material. E geralmente a carta do pendurado ela aparece quando a gente quer uma coisa e a vida barra. A gente quer aquela pessoa para namorar, mas aquela pessoa não quer a gente. A gente quer aquele emprego que vai ser ótimo dentro da nossa cabeça, mas a vida vai lá e fecha a porta. E aí o que acontece? A gente começa a ficar obcecado, a gente entra na ilusão, não, essa pessoa é minha, ela é para mim, ela tem tudo a ver comigo. Nossa, esse emprego, não, ele vai me fazer tão bem, tem tudo a ver comigo. Mas não é o que a vida acha. E a vida, gente, é tão sábia, que se a gente conseguir se entregar a essa sabedoria, a gente vai ser muito mais feliz.
do que tentar ficar se debatendo em relação às decisões da vida, aquilo que a vida traz para a gente. Então, quando o pendurado aparece, muitas vezes no tarot terapêutico, é uma bênção, porque tem coisas que às vezes a gente quer e não é o melhor para a gente. E a vida sabe disso. Às vezes a gente quer coisas que não estão no nosso caminho. Enfim. Tem até uma questão, né, que geralmente alguns tarólogos observam, que se você virar a carta do pendurado de cabeça para baixo, na verdade ele vai ficar de cabeça para cima e é como se ele estivesse dançando, né? As mãos para trás, o pé nessa posição. Ou seja, no interior dele, ele consegue a transformação. Ele está parado de forma material para o mundo externo, mas dentro dele existe um processo transformatório. Então vamos lá, aos planos de leitura. No plano material, o pendurado vai trazer a perda, a energia da perda, da paralisação, né, da estagnação. As coisas não fluem, as coisas ficam paradas, da irrealização. No plano mental, traz a energia da ilusão, da nostalgia, do pensamento no passado, da obsessão. No plano sentimental, traz a energia da angústia, do amor ao passado. A pessoa é como se ela estivesse presa no passado, ela não consegue vislumbrar o futuro. E no plano espiritual é uma carta de sacrifício. O sacrifício, nesse caso, na verdade, a palavra sacrifício significa um ofício sacro, né? Um ofício sagrado. O sacrifício, o sacro ofício, ele é uma renúncia em prol de algo maior. E aqui no plano espiritual, a carta do pendurado traz essa energia de renúncia, de sacrifício, de filantropia, de ajudar o próximo, né? De devoção espiritual, fé. E é por isso que é interessante a gente entender que não existe uma carta boa e outra ruim, uma melhor, uma pior. Isso vai depender do contexto da pergunta, das questões. Por exemplo, no caso do pendurado, dependendo do plano da leitura e da pergunta, pode ser uma carta positiva. Por exemplo, a carta do Sol, que é mais fácil de compreender, que é uma carta que traz muito aquela energia, né, da alegria, da iluminação, do amor. Se você perguntar para o tarô, eu quero saber se o meu namorado ainda sente amor pela ex dele. E aí sai a carta do Sol, simbolizando que ele ainda a ama a ex dele. Aquela carta não vai ser boa para você diante dessa pergunta. Então, por isso que a gente não deve olhar para as cartas com preconceito, porque todas elas são importantes, são necessárias, e se a gente conseguir fazer esse trabalho de tarô terapêutico, elas vão ser boas, sim. A carta do pendurado pode ser boa se a pessoa estiver disposta a enxergar que ela precisa aceitar aquilo que ela não consegue modificar, que vai ser melhor para ela naquele momento, a aceitação. Bom, então o conselho do pendurado é aguardar, né? Não é o momento de agir. Ele precisa enxergar a situação por um outro ângulo, aceitar aquilo que ele não consegue modificar ou aceitar que aquele desejo que ele tem não vai ser possível realizar, pelo menos no momento, que às vezes ele não tem a maturidade. Às vezes, gente, o ser humano, a gente não tem maturidade naquele momento para receber aquilo que a gente quer. Às vezes a gente precisa crescer primeiro. Imagina uma criança de 5 anos no poder da presidência do Brasil. Às vezes os nossos desejos são assim, a gente parece criança de 5 anos em relação à nossa maturidade em busca dos nossos desejos. Então a gente precisa amadurecer primeiro.
Então é isso, o conselho do pendurado é aceitar, procurar esse movimento interior de enxergar as coisas de uma outra forma para lidar melhor com elas. Não é momento de agir, é um momento de ficar na sua, de ficar quieto, talvez meditar, enfim, não agir.